você fosse instado no futuro a fazer um balanço, se fosse provocado no futuro a dizer numa só palavra qual o grande temor que sobrou de 2020, o que você diria? Sobre essa reflexão, sobre esse assunto, sobre esse aspecto, eu quero conversar com você nessa retomada dos comentários diários do Canal de Brasília, aqui com vocês, convidando você a compartilhar o nosso vídeo em suas redes sociais, convidando você a participar do Apoia-se, convidando você a participar do processo de manutenção do canal, a compartilhar em suas redes sociais, a se inscrever no canal, enfim, a fortalecer o nosso projeto ao longo de 2021. Eu não sou saudosista, mas eu gosto de usar a história, mas eu gosto de usar os exemplos que a humanidade nos legou como um referencial para tudo aquilo que eu faço de análise dos acontecimentos e dos fatos que norteiam o meu cotidiano e a minha vida. Se tem algo que 2020 me deixou como lição macabra verdadeiramente, é o fato de que pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano foi capaz de, manipulado pela desinformação, manipulado pelas redes sociais, manipulado pelos meios de comunicação, manipulado pela classe política, manipulado por muitos e dominantes segmentos do judiciário, o ser humano foi capaz de abrir mão da liberdade. Se nós formos olhar ao longo da história, a história da humanidade é a história da luta de homens e mulheres pela liberdade. Em nome da liberdade de ir e vir, da liberdade de culto, da liberdade de crença, da liberdade política, houve guerras, houve conflitos, houve embates, houve perseguições e houve mortes. No entanto, as pessoas abriram mão em 2020 da liberdade. As pessoas foram de tal sorte, de tal forma bizarra, assustadora, medonha. As pessoas foram amedrontadas, que abriram mão da liberdade. Abriram mão de lutar pela liberdade. Elas foram induzidas a confundir a própria luta pela liberdade com palavras, com chavões, e foram desestimuladas a lutar pela liberdade. Nem nos tempos de guerra se fecharam as igrejas, porque as igrejas sempre foram um refrigério para a alma na luta pela liberdade. No entanto, no obscurantismo doentio desta ação macabra travestida de uma pandemia que até hoje para mim tem muito de desinformação, manipulação e dominação, o que aconteceu? Se fecharam as igrejas. Se fecharam as igrejas, se impediu a luta pela liberdade em nome de uma cientificidade que ninguém sabe, que ninguém acredita. Houve um apego tão doentio à ciência que houve um descrédito da própria ciência. As pessoas vulgarizaram de tal forma, de tal sorte, certos conceitos. As pessoas banalizaram de tal forma certos sentidos das palavras apenas para subtrair a liberdade das pessoas.
E aquelas pessoas que lutaram pela liberdade, que ousaram lutar pela liberdade, foram estereotipadas como negacionistas, foram estereotipadas como doentias, foram estereotipadas como ameaças. Não houve espaço para o contraditório, não houve espaço para a diversidade de opinião. Houve uma manipulação tão desavergonhada do sentido hegemônico da palavra pandemia, que ninguém sabe mais realmente o que está acontecendo. Não se tratou mais de discutir a origem, como surgiu, como isso foi fomentado, como isso foi disseminado, porque era preciso impor o medo, e quem ousasse se contrapor a isso era logo tipificado, era logo carimbado. 2020 para mim fica sendo o ano no qual o ser humano se mostrou incapaz de ser digno da herança de séculos de luta do ser humano pela liberdade. 2020 para mim é o ano no qual a mídia se mostrou indigna de carregar a herança de tantos e tantos jornalistas que lutaram pela liberdade de imprensa. Por quê? Basta observar o que aconteceu no Brasil. Basta observar o que acontece com a mídia que cala, que consente, que é conivente com o que acontece pelo mundo. Onde está a mídia para relatar o que acontece em termos de direitos humanos nos países dominados pela esquerda? Por que essa mídia que é paga com o dinheiro cheio de sangue dos países comunistas, ela não se preocupa com a liberdade? Por que essa mídia que é paga com o dinheiro dos regimes comunistas, ela não se preocupa com a própria liberdade que é negada nesses países? 2020 foi o ano no qual os religiosos foram coniventes com os mártires da própria igreja, desde a igreja primitiva, desde o primeiro, desde a morte de Cristo, e antes dele, desde os profetas que foram mortos. 2020 foi o ano, para mim, que ficará marcado como o ano no qual o ser humano foi incapaz de dignificar a luta dos que lutaram pela liberdade. Que façamos 2021 ser, ao menos nisso, diferente. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar.